Olá, muito bem-vindo você aí a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa e olha que coisa legal. Ela tem um podcast para falar de mato, pessoal. É isso mesmo. Ela fala de mato. É interessante isso. Mas vocês vão ver que falar de mato é tão importante e vocês vão descobrir por quê. Mas a gente tem o prazer de receber a Janaína Azevedo Martuscello. Eu não sei se eu falei direito sobre o nome, mas daqui a pouquinho ela já fala. Bom, meu nome é Edward Schmitz e junto com o Jefferson, que está aí do lado, ele é o fundador, eu e ele, da Escola do Podcast. E esse é um podcast que a gente tem como objetivo ajudar você a montar um podcast ou mesmo criar um negócio em torno do seu podcast. E aí, Jefferson, o que você acha aí da nossa convidada? Eu tô animado, tô feliz que ela tá aqui de novo. Ela já esteve uma vez com a gente lá no Pubcast, que nós fizemos uma mesa redonda virtual com os nossos alunos e ela participou e foi muito legal. Então, Janaína, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra ter você aqui conosco novamente. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Muitíssimo obrigada aos meus mestres do podcast. E aí o pessoal que está ouvindo a gente, eu falo mestre porque tudo que eu aprendi de podcast foi com eles. Porque a única coisa que eu sabia na vida é que existia podcast. E antes de começar a fazer o meu, eu nem tinha escutado um podcast na vida. E aí fui atrás dos caras, comecei a escutar o podcast deles, aí entrei, né, fiz o primeiro curso, o segundo, e tudo que eu sei de podcast eu aprendi com eles, por isso que eu falo que são os meus mestres. Então, muitíssimo obrigada, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, que para mim são, assim, referenciais em podcast. Sabe aquele tipo de gente que você olha e fala assim, um dia você gosta desse cara? Então, eu tô na luta. Ô, louco! Estamos todo mundo junto, estamos todos no mesmo barco. Fazer um trabalho bom como esse que vocês fazem aí, muito bacana. Legal. E que eu sei, vocês que me ensinaram, eu estou muito honrada e muito feliz de ter recebido esse convite de estar aqui com vocês hoje. Legal. E olha, você vê que coisa, né? A Janaína me mandou aí, porque a gente sempre pede a bio, né? Resumida, né? E eu li a bio e falei, meu Deus do céu, deixa eu resumir a bio. Aí eu falei que ela, né, cuida de mato. Do mato. Né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas agora deixa eu fazer jus direito aí, fazer uma apresentação um pouco mais à altura, né? Mas ela é professora da Universidade Federal de São João del Rei. Ela é zootecnista. Olha que interessante. Tem mestrado e doutorado, então a gente está falando com uma doutora aí, pessoal, na área de forragicultura e pastagem. Ó, é daí que vem o mato, a dica, tá? Ela é autora de um livro sobre plantas forrageiras, acho que é assim que fala, coordena um curso também de graduação na parte de zootecnia, na UFSJ, e, enfim, ela também tem um grupo de estudos ali na GFOR, o FSJ, é isso aí. Bom, enfim, e ela é apaixonada por essa parte de produção animal em pastagens, e tanto é que ela criou um podcast, e ela tem esse podcast que é Forragicultura e Pastagem. E você veja, Janaína, que eu tô até ficando bom para falar essa palavra. Tá mais rápido mesmo. Forragicultura, Edward. Isso. No começo dava uma gagueira, né? Mas assim, vamos... Assim, a gente gosta de começar pelo começo, né? Tudo bem, você tem um podcast, você vai chegar nessa parte do podcast. Mas eu quero saber como é que você chegou nessa parte de forragicultura, de zootecnia, como é que foi isso? Então, vou resumir muito aqui a história, né? Eu fiz técnico em metalurgia, não tem nada a ver com a área de zootecnia, e comecei a trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, né? E meu pai se aposentou na época, porque tinha problema de audição, tinha que fazer exames periódicos com muita frequência, ambiente insalubre. Eu queria ir fazer uma coisa mais calma, porque ele levasse para o campo, porque eu sempre gostei de roça. E aí eu fui abrir o Guia do Estudante, na minha época não tinha Google, tá, pessoal? Então, assim, tô condenando aqui, né, falando da idade. Então, tinha um Guia do Estudante que você comprava numa banca e fui olhando, né? A agronomia apareceu primeiro, eu dobrei a folhinha da agronomia e falei, vou deixar aqui, quem sabe, né? Aí fui indo, falei, talvez medicina veterinária, mas aí eu tenho muito pavor desse negócio de sangue, essas coisas, aí nem dobrei a página da medicina veterinária. Aí no último curso, aí passei pela engenharia agrícola, também dobrei a folhinha, e aí tinha lá zootecnia.
Aí eu me interessei muito por aquilo, falei, gente, é isso que eu quero, porque é com animal, né, e a produção animal não tem que ficar fazendo cirurgia, mexendo com sangue, isso aqui é perfeito, aonde tem esse curso? E aí fui lá para a Rural do Rio, né, eu sou de Barra Mansa, no interior do Rio, fui para a Rural do Rio, fui fazer zootecnia. E aí lá na Rural, Edward, eu tive... Então você estava no interior do Rio nessa época? No interior do Rio nessa época, na minha cidade, né, legal. que eu nasci, na cidade Então, assim, você estava numa cidade do interior, mas não era campo, né? Não era campo. O contato que eu tinha com roça era sítio dos meus avós, né? Mas nada assim, eu não era uma pessoa de campo, não nasci no lombo de um cavalo, nada disso. Tá certo. Aí eu fui para a universidade, e na universidade eu saí assim no lucro. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, até porque eu era muito nova, mas eu saí de lá, foi 3 em 1, que eu saí com diploma, com marido e com filho. Olha que beleza. 3 em 1. 3 em 1. Exatamente. Aí meu filho nasceu quando eu estava do 5º para o 6º período, uma loucura. Decidi que não ia deixar ninguém criar, que ele ia ficar com a gente, carregava o moleque para todo lado, o menino ia para aula. Alguns amigos antigos da Rural que estão ouvindo esse podcast aí vão se lembrar, o Miguel no carrinho para cima e para baixo lá na Rural. E aí eu decidi que ia trabalhar com floricultura, né? E comecei a fazer isso no 6º período. Depois do nascimento do meu filho, a única pessoa que me recebeu para me orientar foi a professora Nídia, né? Porque eu tinha um filho, então eu não teria responsabilidade, né? Quando você falou que levava ele na Rural, o que era levar ele na Rural? A Rural é a universidade, né? A Universidade Federal Rural do Rio. Aí legal, a gente chama Rural, né? Aí tem esse então apelido você carinhoso. Porque eu ia todo dia para aula. Porque para mim deu um negócio aqui no cérebro, porque eu conheci um veículo chamado Rural, entendeu? Não, esse veículo existe até hoje. Ele existe até hoje. O menino já andou aí, no Rural também. Eu ia lá na Rural, eu imaginei todo mundo em cima da Rural, assim. Não, peraí, não é isso. Bike, Edward. A gente ia de bicicleta, o menino na cadeirinha, amarrado numa fralda. Era desse jeito. E aí a gente resolveu nós dois ficarmos, né? Não, vamos criar, vamos deixar com ninguém. Aí, quando ele estava com 6 para 7 meses, ele começou a dar uns gritinhos em sala de aula, né? Começou a atrapalhar e foi para a creche. A gente tocou a vida. Depois fomos para a Universidade Federal de Viçosa fazer pós-graduação, sempre juntos. Sou casada com o pai dele até hoje. Ele também é zootecnista. Conheci ele, é meu colega de turma, né? Então, a gente... Isso já vai para 23 anos. Aí fomos para Viçosa, fiz mestrado, doutorado na área de pastagem. Sempre muito apaixonada pela produção animal sob pastejo, porque é a forma mais barata da gente criar animal, né? E nós somos o maior produtor mundial de exportador, né, de carne bovina sob pastejo, então isso é importante para a gente. E aí fui tocando, aí fiquei 3 anos em Alagoas, passamos num concurso na Universidade Federal de Alagoas, e aí queria ficar um pouco mais perto da família aqui no Sudeste, abriram um concurso aqui na Federal de São João del Rei, então viemos. Fizemos o concurso, meu marido para a cadeira de Bioquímica e Nutrição, e eu para a cadeira de Forragicultura e Pastagens. E aí foi assim que eu fui parar na zootecnia e trabalhar com mato, que se tiver aluno meu ouvindo isso aqui, sabe o quanto eu fico brava quando alguém fala que capim é mato. Mas tudo bem, eu te dou um desconto porque você não é da área. Ai, meu Deus. Mas então, vamos lá. Qual que é a diferença do capim para o mato? Então, o que é um mato? O capim é uma planta forrageira. O que é a planta forrageira? É aquela que se preza para a nutrição animal. O mato não necessariamente vai servir. Né? Então não é qualquer mato que você encontra que vai servir, embora grande parte dele sim, né? Mas a planta forrageira que é o capim, que é aquele que se preza para ser utilizado na nutrição animal, para alimentação animal. E é com essa planta então, que eu trabalho. É um tipo específico de planta forrageira. É um tipo porque deve ter várias. Tem várias, são várias, tem muitas plantas forrageiras. Eu brinco com os meus alunos que ao longo de uma disciplina em um semestre a gente fala de mais de 60 plantas forrageiras diferentes. Que eles têm que saber identificar, olhar quem é quem. Né? Você sabe então, que aqui no meu quintal tem uma árvore, eu tinha um caquizeiro, aí ele morreu, parece que morreu, né? Mas aí ficou só o tronco porque caiu numa tempestade e agora tá nascendo alguma coisa de dentro dele. Eu não sei se é ele de volta, se é outra, então, mas eu consigo identificar que tem 2 folhas diferentes agora a árvore, né? Sabe assim? Dá até medo, hein, Jefferson? Quem tá saindo desse troço. Exato. Aí eu falo assim, caramba, eu fico imaginando como é que a pessoa identifica 60 tipos de pastagem, né? E eu não consigo distinguir 2 aqui, que eu tô olhando assim, eu falo, tudo bem, eu vi que é diferente, mas o que será que é, né? Bom, por isso que tem uma universidade para isso, né? Legal. E me conta aí, beleza, então
pô, com toda essa formação, tudo, tal, trabalhando na universidade, aí você, em algum momento, decidiu fazer um podcast. Como é que foi isso? Agora Então, vamos ver aí a a hora minha da mãe verdade. disse que errou no meu registro, né? Que ela deveria ter me chamado Janaína Aparecida, porque eu adoro aparecer. Né? Então, eu adoro dar aula, eu gosto de falar, né? Então, eu tenho muito dessa coisa da comunicação, isso é muito do meu pai, né? Tenho essa coisa dele. E aí, o que aconteceu? Eu inventei de fazer um canal no YouTube, isso lá atraídos de 2017, eu acho, mas aí eu fiz uns videozinhos lá, deu certo, o pessoal começou a gostar, curtir, me mandar perguntinha. Aí eu parei com esse canal, porque começou a vir um monte de coisa, muita coisa acontecendo, eu tinha esquecido disso. E aí a gente fez o Instagram para o grupo de estudos, e aí de vez em quando eu postava uma coisinha ou outra, meus alunos postavam uma coisa, eles tinham acesso à senha, têm acesso à senha até hoje, eu tenho alunos que me ajudam nisso, e aí vem, e aí bem devagar, e veio a pandemia, sabe, Edward? Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu não vou me comunicar? Eu vou ficar trancada dentro de casa, isso para mim é um desespero, eu comecei a ter até crise de ansiedade, não, brincadeira, eu não tenho não, mas eu fiquei assim muito tensa com Você isso. sente falta ali do contato com os Sim. alunos, porque realmente de um momento para o outro a gente se viu tudo dentro de casa e o setor, e as universidades, escolas foram os mais afetados, um dos mais afetados. Porque fechou a porta, fechou tudo, Fechou. né? E eu tinha um projeto de extensão acontecendo muito bacana, em que eu ia nas propriedades rurais com os meus estudantes para fazer o estudo de caso, melhorar a qualidade deles ali, recuperar a nascente, recuperar áreas degradadas. O projeto estava indo super bem. No ano anterior ele tinha ganhado o prêmio de melhor projeto de extensão na universidade, sabe? Coisas desse tipo, assim, e de repente, pum, dá aquela parada. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu tinha visto que tinha algumas pessoas da área fazendo lives no Instagram. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar com os meus alunos a live no Instagram. Mas, Edward, assim, acredite se quiser, o Jefferson não tinha noção do que era exatamente uma live no Instagram, que todo mundo via. Eu achava que só meus alunos iam me ver falando, né? E aí fiz uma live com eles e tal. Eu lembro que tem uma amiga minha, Ana Paula, eu virei para ela, Ana Paula, depois que eu vi que tinha que ter gente assistindo para ter o tal do engajamento, aquela coisa toda, eu falei, Ana Paula, eu vou fazer uma live agora para os meus alunos hoje, então assiste lá, para poder dar gente. E ela é de uma área nada a ver. E ela é de uma área nada a ver. E aí, quando eu fiz a primeira live, eu tinha nem 1000 seguidores. Aí eu comecei a ver que na primeira live eu já bati os 3 dígitos de audiência na live, eu falando só para os meus alunos. Eu falei, gente, esse negócio aqui, então o pessoal tá ávido por informação. Quantos dígitos? Mais de 100 pessoas? Mais de 100 pessoas na primeira live. Eu falei assim, o pessoal tá ávido por informação, acho que tem uma demanda reprimida nesse troço aqui. Eu não tinha nem 1000 seguidores, quer dizer, é uma porcentagem muito alta, né? É verdade. Eu falei, esse negócio aqui tá... E aí, o que eu fiz? Eu fiz só mais uma sozinha e depois eu comecei a chamar os amigos mais próximos para fazer comigo dos temas diferentes dentro da minha área de forragem. Dentro da forragicultura, nós temos várias áreas, sabe, Edward? Então, eu comecei a chamar, um trabalha com pastejo, outro trabalha com conservação de pasto para dar na época que não chove, o outro trabalha com gado de leite, o outro com corte, o outro com cavalo, o outro com ovelha. Então, eu comecei a chamar esses meus amigos mais íntimos, mais chegados, para poder fazer essas lives. E eu comecei a perceber, gente, que uns caras muito bons da minha área, os bambambãs, assim, os caras muito citados, eles estavam assistindo as minhas lives. Eu falei, eu vou chamar esses caras para fazer comigo, né? Ele tá aqui assistindo, qual o problema dele transmitir o conhecimento, né? É verdade. E eu criei coragem de chamar o primeiro, eu não vou usar o termo que eu queria usar aqui não, que é meio ruim eu falar isso, mas o cara mais melhor, assim, Entendi. Nós entendemos. E aí vem aquela tensão, aquela coisa, né? E aí o cara topou de primeira. E aí o segundo também, o terceiro também, e eu comecei a ver que o negócio tomou uma proporção muito, muito grande. E aí, na hora que eu olhei, eu tava com 10 mil seguidores. Aí eu falei, já tem o arrasta pra cima, né? Aí mudou a minha vida. O famoso arrasta pra cima. Aí mudou a minha vida. É o primeiro vídeo que eu gravei, fiz assim, arrasta pra cima. Gente, eu me achei a Lady. Arrasta pra cima. Aquilo foi uma coisa fantástica. Aí, o que aconteceu, Edward? O povo começou a me pedir podcast. Grava um podcast, professora, porque eu vendo semente, eu viajo não sei quantos quilômetros por dia. Grava um podcast, professora, porque eu vendo adubo. Gravo porque o pessoal está precisando disso, eu quero passar para o produtor. Eu falei, gente, o que é podcast? Do que se trata? Aí eu comecei a ir atrás. Aí quando eu fui atrás, eu achei vocês. Né? E aí eu me matriculei no podcast do zero, né? Exato. Eu acho que, na verdade, para quem... Nossa, assim, é fantástico. Aquilo ali é uma relação custo-benefício maravilhosa. Eu me matriculei no podcast do zero.
E aí eu fiz uma coisa, o Edward vai lembrar disso, eu acho legal os ouvintes saberem essa história. Eu lembro bem disso. Eu fiz uma coisa, porque assim, ao contrário de que... Eu tenho um negócio assim, né? Eu tenho medo, sou cristã, eu tenho medo de se Jesus voltar aqui agora, eu não vou pro céu por causa da preguiça, tá, gente? Que é um pecado capital. Todo mundo fala comigo, eu não acredito que você é preguiçosa. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada, então... E aí eu tenho um trato comigo mesmo. O que eu fiz? Eu não tinha um episódio gravado, eu tinha assistido 3 aulas no podcast do Zé, e aí eu fui e fiz um stories lá no Instagram. Falei assim, pessoal, nós vamos ter um podcast, o Forra de Cultura e Pastagem, um projeto muito bacana e tal. E botei isso lá no stories. Rapaz, umas 2 horas depois que eu botei o troço no story, o Edward vai lá e falou, que bom, parabéns. Eu falei, ferrou. Agora você assumiu um compromisso público. O meu professor viu que eu vou lançar o podcast, agora eu não posso fazer de qualquer jeito, porque ele sabe que eu vou fazer. E ela ainda pegou e explicou, eu sou aluna, viu? Daí eu falei, eu sei. Aí, Jefferson, eu toda inocente, eu sou aluna de vocês. Eu não sei que você é minha aluna, tipo, me faz essa vergonha, não. Não vai colocar qualquer porcaria, não, porque eu sei que você é minha aluna. Estamos de olho, né? Nós estamos de olho aí no que você está fazendo, mas olha que bacana, né? Isso é interessante, porque você colocou a data, assumiu aquele compromisso contigo, você já se conhece, olha que interessante, né? Ele falou, agora eu vou atrás e tenho que fazer, e vou dar um jeito e vou colocar, porque agora tá todo mundo esperando, né? Exatamente, desse jeito, foi bem isso, todo mundo esperando, eu vou ter que fazer. Aí continuei assistindo as aulas, né? E aí simplesmente fiz o podcast. E isso é a melhor dica, uma ótima dica, assim, para as pessoas. Quer cumprir alguma coisa, tem que pôr a data. E, claro, você não precisa falar para o mundo inteiro, mas você tem que falar para umas pessoas chaves, porque aí você começa a assumir um compromisso. Eu falei para os 10 mil seguidores, né? Aí a Janaína foi mais, né? Foi no punch. Vou falar só para os 10 mil aqui. E agora ainda deixou... para cima mesmo, né? Exato. E ainda eu entrei lá e falei, legal, quero ver como é que vai ser. Meu Deus do céu, eu falei, gente, agora ainda falei com o meu marido, falei, meu Deus, Daniel, agora o homem já sabe o que eu vou fazer, eu tenho que fazer um trem direito, não posso fazer o trem tudo de qualquer jeito, né? Mas eu já ia fazer direito, porque isso é uma coisa que eu faço, sabe? Isso é uma coisa minha. A gente sabe dos nossos defeitos, mas a gente também tem que enaltecer um pouco essas qualidades, né? Até como pessoa mesmo, né? Então isso é uma coisa minha. Eu, quando pego fazer alguma coisa, eu não vou fazer meia boca, não vou. Eu quero fazer uma coisa bem feita, até porque meu nome está em jogo, e depois das redes sociais, né, teve sim uma melhoria em relação à relação do meu nome com a área. Então eu não podia fazer uma coisa tecnicamente que eu falo assim, tecnicamente na zootecnia, na Forra de Cultura, eu sabia que eu ia entregar uma coisa boa. Eu não estou falando tecnicamente do podcast. Né? E isso é o mais importante, viu, Janaína? O conteúdo, ele é a base, ele é uma estrutura muito importante na comunicação. Por mais que às vezes você tenha, né, não que não seja necessário ter um bom áudio, enfim. Mas, por exemplo, você está gravando hoje, excelente. O importante mesmo é a qualidade da mensagem, porque isso que impacta as pessoas e que faz ele voltar, ouvir, divulgar, ajudar, engajar. Então isso é muito legal mesmo, essa questão de ter essa coragem, abrir o peito, ir em frente. E a preocupação com o conteúdo. Com o conteúdo. O conteúdo, assim, eu sabia, tipo assim, isso aqui eu garanto, né? O conteúdo eu garanto, mas eu preciso aprender a fazer a coisa, né, a parte técnica do podcast, não a parte técnica da Forra de Cultura, né? Então, esse foi o meu compromisso comigo mesmo. Agora, qual foi o maior desafio ali dentro do podcast, o maior obstáculo que você teve ali? Eu já até contei essa história para vocês, né? O meu maior obstáculo. Eu não vou ser nem direto ao ponto que eu preciso justificar algumas coisas aqui. Eu não tenho vergonha de fazer stories ou de fazer o podcast, não tenho nenhum problema relacionado a isso. Porque, assim, eu não me preocupo muito com o que as pessoas vão dizer. Se 2 ou 3 aproveitarem um conteúdo, 10 ou 20 pode falar, nossa, ela é ridícula. Eu não esquento a cabeça nenhuma com julgamento, porque eu não julgo os outros. Eu vou ouvir o seu podcast, coração aberto, procurando pegar as melhores mensagens que tem nele, e não estou muito preocupado se o seu áudio está ruim, se repetiu ou algo do tipo. Né? Então, eu não julgo, né, e não tenho medo de ser julgada. Por isso que eu resolvi fazer. Até porque eu sei que existem críticas em tudo na vida, sempre vai ter alguém criticando. Então... Mas existem 2 pessoas cuja opinião para mim são extremamente importantes. Elas são, né, assim, para mim é fundamental, que é meu marido e meu filho. Então, meu maior desafio seria o julgamento do meu marido e do meu filho.
E aí, quando o pessoal começou a me pedir podcast no direct, lá direto, professora, faz podcast e tal. Eu comentei no carro, nunca vou esquecer desse dia, e falei assim, ô Daniel, falei pro meu marido, né, eu vou fazer um podcast. Aí, o meu filho imediatamente, mãe, legal, faz sim. Meu marido, podcast não, pode quieta, chega, você já tá fazendo muita coisa. Pode ficar quietinha, pode quieta, não inventa moda não. E eu falei, meu Deus, então, o meu maior desafio, juro, foi tentar convencê-lo de que o negócio seria bacana e atenderia o produtor rural, né? Aí eu sentei um dia com ele e falei, amor, acho que eu vou fazer e tal. E aí depois, e ele, como ele sabe que se eu falar que eu vou fazer, aí ele fala, então, com o inimigo é assim, né? Como é que é? Você não pode com eles, junte-se a eles. Aí ele resolveu, falou, então eu te ajudo. E aí ele fez para mim a vinheta, né, do podcast, porque a gente sabia, por causa de direitos autorais, não podia pegar música de ninguém. Então ele fez uma vinheta muito bacana na viola para mim. Aí quando eu tenho um entrevistado, tem a parte que eu faço a abertura com o entrevistado lá, ele fez a vinheta também. Então, o meu maior desafio, sinceramente, foi passar pelo crivo dessas duas pessoas, que meu filho já tem 20 anos, então ele já tem uma capacidade de julgar e de entender, ainda mais com rede social na geração dele, né? Claro. Mas você sabe que isso aí é um problema que é normal, e porque assim, pensa bem, eu também, quando eu falei aqui em casa que eu ia fazer um podcast, né? Imagina, eu engenheiro, trabalhando na indústria, tudo, você já tem anos de carreira na engenharia, é quase um executivo, assim, sabe? Sim. E aí, não, vou fazer um podcast, né? Mas como assim? Ah, legal, tá bom. No começo parecia ser um hobby mesmo. Sim. Mas aí a gente também vai, né, Jefferson? A gente vai quebrando as coisas, aí as pessoas começam... A barreira nossa mesmo, né, de entender o que nós estamos fazendo e falar, puxa, aquilo que você falou é interessante, né? Eu vou fazer independente do julgamento, mas no começo eu tinha essa dificuldade com o julgamento. Sim. Eu não falava, não comentava muito. Eu quando eu comecei com as redes sociais, eu preciso confessar isso, eu tive um pouco de síndrome do impostor, sabe? Eu fiquei muito preocupada, porque a gente se expõe, né? Sua cara tá ali, né? Então eu fiquei pensando, se expõe está realmente correndo esse risco. Mas eu acho que é uma coisa legal essa questão do seu marido fazer a viola, ele deve ter falado para você o Pod Quieta. Eu vi lá na sexta-feira que você sacaneou ele lá no Instagram. Tu viu? Eu vi ele e seu filho cantando lá, ela filmou e depois colocou lá. Eu vi lá no Instagram. Não, mas aí você viu que rolou uma edição de vídeo, tudo bonitinho, né? Na verdade, quem fez aquela edição foi meu filho. Mas eu capturei o vídeo, né? E aí joguei lá, eu falei, quero só ver. Não, e o pior é que você não sabe, eu demorei, eu não ia contar, né? Mas meu filho viu, obviamente, né? Meu marido não tem Instagram, mas meu menino viu. Aí eu contei pro meu marido ontem, né? Ontem à noite, que eu tinha colocado, eu coloquei, mas aqui, ó, eu ainda falei pra pessoa, mas pior você não sabe, você aumentou em 234% o meu engajamento, que o povo comentou tanto aquele vídeo. Olha que legal. O meu engajamento aumentou em 230%. Eu falei, tá vendo? Você me é útil. Tá vendo? Ó, como que é? Ele ajuda. Agora, e isso agora é legal, eu fiquei curioso, porque eu não vi. Agora eu vou lá dar uma olhada. Terminando aqui, eu vou olhar. Vai lá no Instagram dela. E é uma música boa, uma música de viola. Os dois e tem tocando. A ver com o contexto, né? Ela tem a ver. Uma música ali para os seguidores também, porque eles também gostam de saber um pouco da nossa vida pessoal. Isso é interessante, né? Isso gera engajamento, né? E o podcast, ele inclusive tem que ser um pouco, né, dessa questão da gente trazer um pouco mais de autenticidade, né? Exatamente. Esse bate-papo mais descontraído e trazer a mensagem de uma forma, né, muito, né, talvez indireta, espontânea, sem, né? Porque hoje a gente sabe, né, tem muita coisa falsa, tem muita coisa, às vezes as pessoas querem ser alguma coisa que não é, e ali era você com a sua família sendo você mesma. Pois é. Por mais que tenha a Janaína professora, que, né, que tá no campo e tudo mais, né, aquela questão mais formal, mas essa questão da informalidade é legal, porque ela realmente conecta, né? A gente gosta de saber das pessoas que a gente admira um pouco mais, é normal, Exatamente. A gente é curioso, a gente dá uma espiadinha sempre, né? Então, assim, tem a Janaína professora, profissional, que tá falando de capim ou de mato, né? Mas tem a mãe, tem a esposa, tem a dona dos cachorros, né? Então, eu tenho uma vida, né? E eu não tenho problema nenhum em mostrar essas questões da minha vida pessoal, até porque não tem nada para esconder, né? Minha vida é isso, meu trabalho faz uma parte fundamental da minha vida, até porque meu filho não mora mais em casa, ele estuda fora, né? Então, assim, eu vivo pro meu trabalho, né? Meu marido trabalha no mesmo lugar que eu, então a gente está sempre junto, dividindo as coisas, então isso aí ajuda bastante nessa questão de colocar o lado pessoal. Eu já não edito mais os cães no podcast. Todo mundo que escuta o podcast, escuta o passagem, sabe que eu tenho cachorro.
Tá certo, não, e assim, a gente também ficava muito noiado com isso, né? Claro, às vezes se tiver uma algazarra muito grande, talvez a gente faça alguma coisa, mas na maioria das vezes, até a gente teve um outro entrevistado aqui, e a gente não vai editar não, subiu o cachorro no colo dele, né, Jefferson? Vai no colo dele, não vamos fazer não, porque a gente acha que o conteúdo tá legal, a gente quer mostrar a vida como ela é mesmo, e fazer uma coisa mais despojada. Porque acaba engajando isso, né? A gente conheceu, né, fazendo uma entrevista, o cachorro veio, era o Pascoal, ele contou a história. Isso, foi o Pascoal, exatamente. Então, agora a gente já tem os mascotes aqui. Agora, entrando um pouquinho na parte de equipamento, conta aí pra gente, Janaína, como que você começou, quais foram os equipamentos que você adquiriu, todos aqueles investimentos altos que você fez, que eu tô sabendo, aí conta pra nossa audiência. Então, vocês querem mesmo que eu responda essa pergunta, né? Eu quero. Os ouvintes são curiosos, você saber. Ai, gente, olha, primeiro eu tentei fazer a gravação pelo iPhone, né? Gravar. E depois eu descobri que ele não saía em MP3. E eu não tinha assistido a aula da academia do podcast ainda, porque eu ainda não era aluna, que ensinava a converter lá o do iPhone para MP3. Eu falei, meu Deus, e agora como é que eu faço isso? E isso... eu já tinha lançado tal vídeo falando que eu ia fazer o podcast. E eu falei, e agora? Eu tava contando com isso. Como que eu vou fazer esse negócio? Aí eu assistir mais as aulas do podcast do zero. E aí, o que eu fiz? O meu filho, meu marido, vocês viram lá o Jefferson viu? Você não, Edward, tá vendo? Você tá boiando, você tá por fora do nosso assunto. Vou ter que olhar aqui, peraí. Eles têm um gravador, microfone, esses negócios todos que eles usam para as músicas deles. Então, eu passei a mão no gravador, ele nem tá aqui, porque meu filho tá usando ele. Tava usando, ficou lá no quarto dele. Eu esqueci o nome, o Edward, você lembra o nome dele? É um Zoom, isso. É um Zoom. Tinha um gravador. O que eu fiz? Aí eu assisti o vídeo que ensinava a mexer no Audacity. Então, o que eu fiz? Eu gravei o primeiro episódio de pronto, liberei ele e já fui para o Audacity. Aí peguei a vinheta que meu marido tinha gravado nesse mesmo gravador, né, e fiz. E aí eu tenho um microfone também do meu filho, que o Edward me deu várias dicas. Isso é outra coisa, tá, pessoal? Isso aí, assim, vocês têm um suporte, quem estiver na academia do podcast, tem um suporte muito bom para outras coisas também. Não é só para você aprender um podcast, né? Então, eu entrei em contato com o Edward, mostrei o microfone do meu filho, ele me deu as dicas e tudo mais, já tinha o microfone. E aí depois eu acabei comprando uma câmera para poder fazer também os vídeos, quando eu tivesse meus entrevistados, para ficar com material bacana. Mas eu ainda não tenho microfone, não consegui usar o microfone ainda acoplado no meu notebook, Jefferson. Então eu faço com um gravador Zoom e o meu computador velhinho lá, bem velhinho, diga-se de passagem. Meus alunos sabem, ele apita, ele é todo temperamental, ele funciona quando quer. Tem uma personalidade própria. Própria, né? exatamente. Na normal. verdade, ele precisa de um exorcista, mas enfim. Ele faz coisas por conta própria mesmo. Então eu tenho Tá ganhando vida já. Exato. Então, por enquanto, Jefferson, esse é o meu. Aí quando o Mário Jorge coloca lá as coisas dele lá na nossa comunidade, eu fico assim, nossa, dá até vergonha. Mas enfim, por enquanto mas, assim, é isso, mas eu quero investir, eu quero fazer umas coisas mais bacanas. O Zoom, o 4N Pro aí, acho que é esse que você tem, ele é muito bom, ele é muito bom, é um gravador profissional. E, de fato, você usou aqueles dois microfones externos que fica um viradinho para o outro. Para o outro, exatamente. Isso, né? Eu usei ali. E ele é tão bom, Jefferson, desculpa, o Edward, que depois eu percebi, quando eu escutei de novo, com um fone bom que eu comprei, que eu acabei comprando um outro fone muito bom também, para eu poder ouvir o podcast depois. Só que isso aconteceu só no 4º episódio. E aí eu escutei o 4º episódio. E aí as pulseiras que eu uso, né? Eu gosto muito de pulseira. E aí até o barulho das pulseiras ele pegou. Você percebia, é verdade. Ele é muito sensível. Ele é bem sensível. Esse que é o lado, assim, quer dizer, o lado, entre aspas, ruim, porque qualquer barulhinho ele vai pegar. Ele realmente faz a captação, né? Ele faz a captação. Mas, claro, ele permite que você use um microfone, por exemplo, como esse que eu estou usando, que é um microfone dinâmico, conectado lá na porta XLR, e aí você... Porque esse aqui isola um pouco, ele tem uma isolação um pouco, ele é mais direcional. Enfim, entendi. Ou você pode também usar o Behringer, o alemão lá, que ele também tem uma captação um pouco mais ampla, mas, enfim. Mas, assim, o que a gente sempre enfatiza muito, e você já sabe isso, né, Janaína,
é que dá para começar até só com celular. Ainda mais, por exemplo, aqui você está falando com a gente com um iPhone, certo? Tô no celular. E a qualidade do áudio, claro, ela é diferente, mas ela é boa e dá para entender. Isso é importante. Perfeitamente, né? E outra coisa que eu fiz, já fiz 3 episódios com entrevistados. Eu fiz, como eu ainda não tinha roubado o negócio do microfone alemão que tá faltando aquele cabo, Edward, como a gente já tinha conversado, eu fiz pelo meu celular no Skype e gravei. E tá bom, ficou ok, ficou ótimo. Tanto o meu, aí eu peço pro convidado fazer o backup lá no celular dele, né? Gravo a minha parte direto no Audacity, que se eu precisar eu pego a parte dele junto, né? Essa foi a forma que eu encontrei de fazer o backup. Eu ligo o Audacity no meu computador, mesmo sabendo que o microfone é ruim, mas se der pau, se eu não conseguir gravar no Skype, eu pelo menos tenho um backup da entrevista, né? Sim. Aí... sempre é bom ter um plano B. A gente gosta do plano B, porque a pior coisa que pode acontecer é você fazer uma entrevista inteira. Aí quando termina, você percebe que perdeu o áudio inteiro com o seu entrevistado. Eu aprendi isso com vocês, lógico. Porque aí, assim, nunca aconteceu isso com a gente, graças a Deus, porque a gente já teve problemas, mas o plano B salvou. Mas a gente já conhece gente que teve, aí tem que chegar lá pro convidado e falou, lembra, a gente ficou 1 hora conversando, mas agora a gente vai ter que... Perdemos. Dá para fazer de novo? Daí fica meio esquisito, né? Você conversar meio chato. De novo, é meio chato. Ainda mais se o cara não for do seu ciclo de amizades, com uma pessoa que você está convidando mesmo, assim, nossa, isso acontece muito comigo, né? Então, claro, o plano A e o B é sempre interessante tê-los para evitar problemas. Eu ouvi vocês falando isso em algum momento, não me lembro se foi alguma live ou mesmo dentro do curso, ouvi vocês falando isso em algum momento e arrumei meu jeito de fazer meu backup. Mas, Jefferson, meu investimento foi baixo, para quem está ouvindo a gente aí, dá para começar só com o celular mesmo, pessoal, dá mesmo. Então, isso que é interessante, né? Às vezes a gente fica dando desculpa para não começar e às vezes faz como a Janaína, coloca a data, avisa todo mundo, vai como dá, na força da coragem. Agora, como que é a rotina aí? 10 mil pessoas para avisar. Avisa só 10 mil pessoas, mínimo, né? Ali, manda bala. Legal. Agora me conta, qual foi o pior momento até agora nessa jornada? Teve algum momento que deu aquele suador assim? Não, ainda não. Eu acho que eu vou passar uns apertos ainda, né? Porque tá muito cedo, eu tô indo pro 12º episódio, talvez eu passe alguns apertos, sabe? Mas ainda não teve, assim, nenhum momento... Na verdade, teve um momento que eu fiquei um pouco tensa, que eu chamei um pesquisador, que ele é um dos maiores cientistas brasileiros na nossa área, para conversar comigo. E aí ele falou que falaria, mas que falaria de um outro tema que não fosse um tema ligado à nossa área. E aí eu fiquei meio assim na hora, mas aí ele resolveu falar sobre zootecnia como ciência. Cara, e foi um podcast assim que, putz, foi muito download, o cara arrasou, sabe? O cara falou de ciência de uma forma muito boa, sabe? Então, eu fiquei meio tensa assim será que a audiência vai gostar, né? Porque mudou um pouco o foco. Porque mudou um pouco, entendi. Mas às vezes a gente tem uma surpresa agradável, como foi esse caso aí. Foi agradabilíssimo. Ele arrebentou. Foi muito bom mesmo. Isso mas é até interessante, porque você, quando você está numa linha editorial assim do seu podcast, às vezes a gente fica com medo de sair fora dela, mas dá para fazer experiências. Porque tudo bem, você faz um episódio, sai um pouco, vê como é que é a resposta. Passa uns dias, você faz outra experiência para outro lado, e assim você vai entendendo também a audiência. E você está conhecendo a sua audiência melhor cada dia, não é? Sim, e a minha audiência ela está ávida mesmo por informações, essas questões relacionadas à popularização da ciência, e a minha audiência também quer saber sobre ciência. Né? Então, o professor Edênio, ele foi direto ao ponto, ele foi perfeito, cirúrgico, né? E acabou instigando colegas pesquisadores a fazer um pensamento mais crítico sobre a forma como a gente faz ciência. Porque isso é importante. O que acontece? Quem paga o meu salário é o contribuinte brasileiro, é o produtor rural. Eu preciso fazer pesquisas que eu consiga fazer chegar até ele, né, Edward? Porque ele que está pagando meu salário. Não posso fazer pesquisa para engavetar. Né? Isso não cabe numa sociedade hoje com recursos limitados, e recursos não só financeiros, mas também ambientais. Né? É finito. A gente, é água, a gente tem que saber aproveitar melhor. Então, a gente tem que fazer umas pesquisas mais direcionadas. Né? Então, ele botou o dedo na ferida legal ali mesmo. Foi fantástico. Muito legal. E o público do seu podcast, ele é quem exatamente? Ele é o produtor mesmo? Exatamente. Aí é que é a questão, o Jefferson. O meu público,
ele é muito variado, mas ele está dentro da área do agronegócio, principalmente para pecuarista. Então, o que acontece? O produtor rural escuta, porque eu já recebi mensagem de produtor rural falando: ô, professor, hoje eu estava tirando leite escutando teu podcast. O técnico que viaja quilômetros e quilômetros, acho que eu até mandei pro Edward, né, Edward, um feedback que eu recebi. Você mandou um feedback fantástico. Ele viajou 400 quilômetros, ele tinha baixado todos os episódios e ficou 400. Eu fiquei com dó do cara, 400 quilômetros ouvindo a minha voz, mas tudo bem. Conta pro seu marido. Não, ele sabe. Conta lá pro Daniel, falou, o pod quieta, o cara aguentou. O cara aguentou. Aí, esse técnico, né, e os colegas, né, porque tem colegas professores de outras instituições que escutam para recomendar aos alunos, né, então eu tenho... Ou seja, então você pega o aluno, você pega o produtor, pega o técnico, ela é tá bem amplo, né? Exatamente, por isso eu uso no meu podcast a linguagem que eu uso na minha sala de aula, não é uma linguagem de uma palestra. Muito bom. Porque aí muda. Se fosse só para professores, colegas, a linguagem seria diferente. Porque um pouco mais técnica. Exatamente. Não é uma palestra, é uma aula. Né? Então, eu foquei o podcast desde o primeiro, assim. Eu vou falar como se eu estivesse dando aula, assim como são os vídeos no YouTube. Né? Eles não têm aquela... É uma tradução da tecnologia e da ciência gerada em pastagem que eu coloco no podcast. E isso é muito importante. A gente está tentando explorar um pouco dessa questão da audiência, porque quando a gente conhece a audiência, a gente sabe exatamente como que a gente vai se comunicar. E é diferente a comunicação, como você mesma falou, né? Se é para um professor, ela é diferente. Então, você tem que saber entender um pouco da sua audiência, entender um pouco do seu conhecimento, como que você quer levar valor, igual você falou, né? De contribuir, e tem que ter esse balance, né? Para poder conseguir realmente chegar aí e tá crescendo, né? O seu podcast. Tá crescendo, o podcast está crescendo bastante, mais, inclusive, Jefferson, do que eu esperava. Sabe? Interessante, tá com né? Bastante downloads, assim. E uma coisa assim, me diga, o que já aconteceu com você pelo fato de você ter um podcast que não teria acontecido se você não fizesse um podcast, por exemplo? Eu não teria feito essa entrevista fantástica com o professor Edênio Detmer, nunca teria pensado nessa perspectiva. Legal. Isso para mim foi assim fantástico. Fiz uma entrevista no podcast que vai ser o último do ano que está indo agora. Por que falam tão mal do agro, com o professor José Nilma, que tem um canal no YouTube chamado Agro Verdades. É uma pessoa fantástica, ele defende muito, mostrando de uma forma racional por que a gente não é um explorador, como a maioria das pessoas falam, que a gente só explora o meio ambiente. Aquela conversa que eu tive com ele também mudou muito minha forma de pensar, sabe? Então, o que eu tenho hoje, que eu não teria se não tivesse esse podcast, são esses feedbacks fantásticos que eu tenho. Isso aí anima demais, vocês sabem disso, quando você recebe porque você mudou a vida de alguém ou deu uma informação importante, vocês lá no Vida dos Filhos fazem isso todo momento, né? Muda a vida das pessoas. Esses feedbacks eu não teria, e não teria tido a oportunidade de ouvir essas duas pessoas fantásticas que eu escutei. Eu já tinha feito live com eles no Instagram, mas completamente técnicas. Né? Nunca tínhamos mudado um pouco, desviado um pouco do assunto, fazer um assunto mais generalista. Então, isso para mim mudou muito minha forma de pensar. Hoje, depois do podcast, principalmente desses dois, e também os meus que eu faço sozinha, eu entro como uma outra professora na sala de aula. Até por causa da questão da linguagem, né? Porque para mim, Jefferson, Edward, é muito difícil a comunicação oral sem o vídeo, porque eu sou uma pessoa, né, de muita expressão corporal. Né? A questão das mãos e fazer umas gracinhas e brincar e tudo mais. E o podcast não me permitia isso. Só que eu descobri que permite, porque o meu tom de voz avisa como eu estou. Exatamente. A voz entrega muita coisa, sabe? Muita coisa. A pessoa percebe quando você tá triste, quando você tá com energia, quando não tá. E ainda mais quando o seu ouvinte, ele é frequente. É isso. Aí ele te saca fácil. Exatamente. E olha que legal, né? A Angelina falando, né, que ela fez alguma coisa para ajudar as pessoas, para gerar valor, para transformar, para impactar, e ela também foi impactada e uma nova professora. Então, é legal essa dinâmica, né? Porque é uma via de mão dupla, porque a gente aprende, a gente conversa, né? Você está tendo a oportunidade de conhecer pessoas, né? Trazer pessoas para o seu podcast. Exato. Olha que coisa interessante, né? Então, essa dinâmica é muito legal, e isso realmente o podcast possibilita, né? Nós, no caso, né, a gente
fez entrevista também com pessoas muito bacanas, assim, pessoas simples, humildes, histórias de transformação, assim, que a gente também não teria tido a oportunidade de ter conversado com essas pessoas. Em julho nós fizemos também, acho que foi, né, Edward, uma palestra na Campus Party, né, que é um evento internacional, enfim, são coisas assim que vão acontecendo na nossa vida. Que acontece que não teria acontecido. E é difícil, às vezes você quer falar com uma pessoa, por que ela falaria com você se ela não te conhece por uma hora? Mas se você tem um podcast... Ela fala, opa! Aí é interessante, existe um motivo. Agora, qual é o hábito, Janaína, que você que acredita que contribui para ser um podcaster de sucesso? Qual é o hábito mais importante? Disciplina. Eu acho que é disciplina. Você tem que ser disciplinado para você, porque você tem uma audiência, isso não é brincadeira. Não adianta você também querer fazer um podcast, colocar lá 3 episódios, depois, não dá, tô de saco cheio, não quer. Né? Porque você já fez algumas pessoas irem lá, seguir, né? Querer ouvir os novos podcasts, se inscrever lá para poder receber seus novos episódios. Então você tem que ter disciplina. Eu acho que o principal para mim no podcast é a disciplina de você marcar data para fazer entrevista ou para você gravar sozinho, né, de vocês aí com vocês dois. Mas vocês já me contaram, eu já ouvi vocês falando que vocês gravam 6, 7 e meia da manhã. Quer dizer, nós estamos aqui num domingão, essa hora, fazendo Exatamente, a gravação. Então isso é disciplina, né? Você já separou esse horário. Você não pode estar com a sua família agora comendo uma pizza. Vocês dois estão aqui comigo, né? Então, e a disciplina para fazer a edição, porque eu faço sozinha, né? Eu sei que tem gente que faz isso, trabalha só com edição, dessas coisas todas, mas eu faço tudo sozinha, assim como tudo nas minhas redes sociais. Eu faço todas as artes, eu coloco os vídeos no YouTube, eu faço as miniaturas, tudo, faço tudo sozinha, até porque eu gosto, eu quero fazer. Né? Então, se eu não tivesse disciplina, Edward, eu não conseguiria. Então, para mim, essa é a maior virtude que se precisa ter quando você quer fazer um podcast. Para você ter aquela consistência, né? Falamos junto, né? A consistência de entregar isso para o seu ouvinte, né? Porque eles ficam esperando, né? Eles ficam esperando, isso que eu ia dizer. Ficam. Porque você assumiu um compromisso, então ele vai ficar esperando o próximo episódio. E a gente, como ouvinte, por exemplo, eu sou um ouvinte, então eu já sei o que tem na segunda, o que tem na quarta, né? Nos meus preferidos, que tem lá. A gente fica na expectativa, então a nossa audiência é a mesma coisa, né? Exatamente. E é um respeito que a gente tem que ter com eles. Eu acho que... eu fiz uma coisa assim até que foi interessante, a audiência até gostou, porque foi uma surpresa. Eu tinha gravado com o professor Daniel Detman esse podcast e editei ele logo no dia seguinte, que eu sempre faço isso por causa dos meus horários e das minhas coisas. O negócio ficou tão bom, eu sempre lanço os podcasts na terça. Ele ficou tão bom, mas acabou que eu falei, meu Deus, eu vou lançar na sexta-feira, eu não tô aguentando, o pessoal tem que ouvir isso. Sabe quando você tava naquela, aí eu comecei a falar, aí eu lancei. Eu falei, olha, pessoal, eu não aguentei. Eu falei, não, mas não tinha que ter segurado mesmo, não, tá ótimo. Aí o que aconteceu foi que eu tive que fazer mais um, né? Porque na terça eles estavam na expectativa, eu tive que lançar. Lançou um extra. Exatamente, já acabou virando um extra. Foi isso, foi mais ou menos isso, né? Que legal. Agora, você separou um livro para nós aí, né? Separei um livro, vocês perguntaram, vocês querem saber um livro que eu indico para os nossos pessoal que está ouvindo aí, né? A gente tá curioso. Então, aí eu vou começar fazendo uma brincadeirinha com vocês. Eu quero indicar para vocês o melhor livro do mundo. Haha! Da Janaína! Forragicultura, plantas forrageiras, legal. Ela vai falar da mombaça, vai falar do tamani. Muito trabalho. Eu já plantei uma árvore, já fiz um filho e já escrevi um livro. Então tá bom, missão cumprida. Mas então, eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu resolvi indicar para o pessoal esse livro. Não sei se vocês já leram. Invencível. A gente assistiu o filme e a gente até tem um episódio lá no Vida nos Trilhos que a gente fala sobre esse filme. É verdade. Mas assim, como tudo, né? O livro é muito melhor do que o filme, que eu também assisti o filme. Com certeza. O filme ele é muito raso perto do que tem aqui. Então, assim, na verdade, eu gosto muito desse livro porque é uma inspiração em todos os aspectos. Primeiro, para sobreviver no mar e depois tudo que ele passou lá, né? No campo de prisioneiros, no Japão. Quem não leu, eu não vou ficar aqui dando spoiler do livro, né? Mas, assim, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu tenho uma doença autoimune, uma espondilite anquilosante, que é uma doença que é uma artrite na coluna vertebral, né? Então, são dores horrorosas que as pessoas não enxergam, só eu sinto. Então, é uma doença silenciosa, né? Então, às vezes, as pessoas, a minha locomoção ficou prejudicada por muito tempo, né? Eu tinha épocas em que eu precisava da ajuda do marido até para ir ao banheiro, né? Então, eu não deixei a doença me vencer, né? Então, eu me considero também invencível em relação a esse aspecto. Então, é um filme que mexe muito comigo, para a gente poder superar todas as dificuldades que a gente tem, sempre acreditando que foi exatamente o que acontece com
com o cara, né? O cara tentou ir para uma Olimpíada, lembra? Né? Vocês Exatamente, filme, né? Teve toda no livro conta essa história com mais detalhes, questão da corrida, né, e tudo mais. Então, eu acho que a vida é assim, cheia de desafios. E a vida é sempre cheia de desafios, né? As pessoas às vezes ficam reclamando de alguma coisa que acontece, mas por que comigo? Mas se for ver as histórias, uma raiva dessa vitimização, gente, nossa. Todo mundo, isso acontece com todo mundo. Quando a gente menos espera, conversa com uma pessoa, você sabe que ela também passou por uma dificuldade. E se não passou, ainda vai passar por alguma. A vida é toda cheia de desafios, todo o tempo, né, gente? Então, e não são só os seus desafios pessoais, ou de saúde, ou desafios emocionais, às vezes profissionais, coisas que você precisa superar, aprender. A idade ajuda muito a gente a lidar melhor com os problemas, né? Mas aí eu gosto desse livro por isso, porque ele é o tempo todo ele vencendo, né? Ele começando lá na corrida, né? Numa família pobre, não tem como fazer as coisas, né? E aí depois sem cai recurso, o avião, né? Sem recurso, depois cai o avião, não tem o que fazer, né? Então, aquela parte do avião, uma coisa que eu acho que é legal na parte do avião é a hora que eles estão os três lá no barco e tem um sujeito que come acho que o chocolate. Todo chocolate. Nossa, que raiva. Aquele cara. E ele acaba morrendo, né? O cara que acho que comeu um chocolate. O meu chocolate morreu, né? Então, são essas coisas, até né, esse espírito de solidariedade, o viver em conjunto, em grupo, né? Então, tudo isso aí, eu acho que esse livro ele resume bem toda essa questão. Né? Então, ele é muito bom por isso. Mas tem vários outros. Eu sou uma leitora compulsiva, né? Eu tenho todos os meus livros catalogados, tenho mais de 700 livros lidos. Você tem livro catalogado? Sim. Como é que é isso? E enrolado no pergaminho. A Vanina, uma amiga minha, morre de rir, porque eu acabo de ler o livro e enrolo ele naqueles plásticos filmes, né, que a gente usa para enrolar comida, eu encapo eles todos. Não. Aí, e como é que você... Mas você coloca ele numa ordem assim? Eu coloco numa ordem. Ele só na estante só tem os livros. Não sobe para a estante os que não estão lidos. Eles ficam em algum canto da casa, né, em outros lugares. Mas é um hábito que eu tenho que sei lá, mania de velho, sei lá. Só vai para a estante depois. Um bom hábito de organização, porque eu tenho muito livro, eu também gosto de livro, mas às vezes eu tenho que caçar o livro, porque eu falo, caramba, onde que está esse livro? Eu sei exatamente onde está. Prateleira ele foi. Eu gostaria de ser tão organizado assim com livros também. Eu não tenho ajudante em casa não, né, para limpar, mas eu até fico feliz porque eu tenho medo delas mexerem na minha ordem de livro. Se mexer na ordem. E você tem muito livro na fila, por curiosidade, ou não? Eu tenho muito livro na fila. Tem. Porque, na verdade, eu assino aquela biblioteca católica. Então, todo mês chega um livro. Né? Que legal! Aí, todo mês chega. Aí, da biblioteca católica, eu até separei. O melhor livro de todos é esse aqui, O Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Isso aqui também é uma lição de vida, para você aprender a ser uma pessoa melhor. Isso aqui são 7 passos para você ser uma pessoa melhor. Mas, enfim. Castelo Interior, interessante. Legal isso aí, hein? Aí, eles ficam na fila, né? Aí, tem sempre uma história de um santo e tudo mais. Aí o do Padre Pio era muito grosso, aí demorou mais de um mês para ler, né? Porque agora tem podcast para gravar, para editar, então não dá para ficar assim tanto tempo. A gente acaba arrumando as coisas para a cabeça, sobra menos tempo para ler também. Ler, mas eu não deixo de fazer, eu gosto muito, assim, adoro. Eu sempre tenho também um livro que é o meu livro da época de leitura, e não é só os livros técnicos, entre aspas, né? Eu tenho sempre um romance, eu tô lendo tipo um romance, uma história, né? Então tem alguma coisa que eu sempre tô lendo em paralelo. Esse é um compromisso que eu também tenho comigo mesma, Edward. Um livro de cabeceira nunca é um livro técnico, porque senão eu piro, gente. Não dá, entendeu? Tem que desligar, né? Tem que desligar, nunca é. E um outro hábito que eu tenho também, meu marido acha engraçado isso, eu nunca leio um livro 2 vezes. Nunca. Né, Edward? Nunca. Sim, não tem a menor possibilidade. Eu acho um absurdo quem faz isso. Eu para falar a verdade, eu concordo que eu nunca li um livro 2 vezes, mas tem livros que eu consulto mais de uma vez. Não, de principalmente técnicos. Ou mesmo... técnicos. E às vezes tem livros que é porque eu leio um autor português, que é o José Rodrigues dos Santos, que ele tem umas histórias parecidas com o Dan Brown, sabe? Que mas só que ele escreve com informações científicas. Ele cria uma história, um romance, mas recheado de informações científicas. E às vezes eu dou uma olhada, porque aí eu fico anotando, eu sempre leio com lápis, né?
E toda informação científica eu gosto de ir anotando. Ou histórica. E às vezes quando eu tô querendo, aquele assunto lá, eu vou direto no livro dele porque ele é uma mescla muito boa, né? Enfim, aí nesse sentido eu acabo vendo algumas partes, mas eu também nunca li um livro 2 vezes, não, para falar a verdade. O meu autor preferido é um autor inglês, o Bernard Cornwell. Ele é mestre em guerras, né? Estuda mapas e tal. E ele tem várias coleções, inúmeras coleções. E nem os livros dele, que são muitas séries, eu gosto de ler para trás para poder me situar melhor, sabe? Aí eu tento lembrar de alguns detalhes lá do livro, mas eu não leio de novo. Não leio. Não sei, não tenho vontade. Não, mas tá certo, tem tanta coisa para ler, né? Porque você quer, assim, aplicar o seu tempo para ler coisas novas, né? Agora, me diz uma coisa. Se você tivesse... Tudo bem, você não faz muito tempo que você começou, certo? Mas se você tivesse que começar de novo, o que você faria de diferente hoje? Nossa, a vinheta de entrada é horrível. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Forra de Cultura e Pastagem. Eu sou Janaína Marcelli e esse é o podcast da produção animal sobre pastejo horroroso. Mudaria isso. Nossa, não dá tem para mudar já, né? Não tem a menor dúvida. É porque o pessoal tá tão... Eu fiquei com uma voz de adolescente, o negócio não ficou bom. Eu tentei fazer aquilo 500 vezes, aquela foi a menos pior. Mas, assim, eu fiz, porque eu já tinha feito a promessa, eu já estava querendo colocar logo e deixei ele. Logo depois disso vem a vinheta do meu marido, que ficou maravilhosa, e aí começa o podcast. Mas essa entrada aí, eu vou ter que mudar, esse negócio tá bom, não. Nossa, não tem a menor dúvida que eu mudaria, era isso. Mas é legal, assim, a gente ter essa autocrítica também, e aí vai melhorando. Um podcast não é uma estátua, é uma receita que você vai incrementando ao longo do tempo, né? E aí eu escuto os podcasts dos nossos colegas aí da Academia do Podcast, tem muita coisa boa, gente, nossa. E o mais bacana é que todo mundo aprendeu tudo com vocês, né? Então a gente tem uns podcasts aí muito profissionais. Pois é. Mas é que as pessoas também, elas aprendem, mas elas também têm a capacidade de melhorar, criar em cima dessas coisas e melhorar, entende? Porque elas não precisam... A gente sempre... Porque a gente faz de um jeito o nosso podcast, mas existem vários outros jeitos de fazer. Não existe o jeito certo ou errado de fazer um podcast. Existe o que a sua audiência vai gostar. Então... Inclusive, eu acho que é você, Janaína, que faz no final a errata. Sou eu. Olha que legal, né? Eu fiquei pensando nisso uma vez e falei, puxa, olha que sacada que a Janaína teve. Ela faz a errata no final. E vai lá e faz disso algo descontraído, divertido, né? Então a gente... Eu garanto que tem gente que quer ouvir até o final para ver as erratas. Tem um colega que falou, teve um dia que eu não fiz a errata, né? Ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, você percebeu alguma coisa errada? Se você percebeu, você me fala, porque eu consigo substituir o episódio. Eu descobri que dá pra gente fazer isso, né? Eu substituo o episódio lá, eu faço a errata no finalzinho. Ele falou, não achei também não, mas é porque eu senti falta. Eu faço a errata, já. Porque o que acontece? Como o assunto é muito técnico, que é algo corriqueiro para mim, eu gravo de pronto, né? E dá muito mais trabalho eu ficar cortando, parando, esperando aquele momento, né, da linha reta ali, cortando, emendando. Eu falei, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma errata aqui no final. Aí eu boto a vinheta de novo. Aí, pessoal, errata. Então, eu queria, aos 40 e tantos segundos, a 1 minuto, não sei quanto, eu falei isso, mas não era isso não, tá, pessoal? Eu troquei, era aquilo. Aí eu faço a errata no final e toco musiquinha de novo no fim e acabou, o pessoal se diverte. Todo mundo adora a errata, eu já recebi vários comentários sobre a errata. É legal, eu fiquei assim, puxa, olha que sacada, né? Porque eu falo, então, a gente aprende com a gente, mas a gente também está aprendendo o tempo todo, porque é uma troca ali, né? Dentro da comunidade, né? Dentro da academia, porque a gente vai meio que aprendendo também, e isso é muito interessante. E um podcast, quando você fala realmente de um assunto muito mais técnico, realmente existe essa prerrogativa e tem que ter esse cuidado mesmo, né? Tem que ter essa curadoria. Eu acho que isso é importante, porque tem alguns temas, né, na área de medicina, né? Enfim, tem algumas áreas que elas são realmente mais sensíveis, e eu acho que a errata faz parte, e aí, se você não quer editar, né, quer ser mais dinâmico, faz parte do jogo e fica legal, realmente gera engajamento. Agora, a audiência já conhece, daí se eles percebem uma coisa errata, eles falam, opa, vamos ver se no final vai ter errata. Porque ele vai... Porque eu também tenho esse feedback. Teve uma hora que era para eu falar uma planta, vou até falar o exemplo aqui, era para eu falar braquiária e falei pânico, e não percebi isso, né? No final, não corrigi na errata. Aí alguém falou, professora, você falou um pânico quando era braquiária e não falou na errata. Quer dizer, a pessoa está extremamente atenta, né? Aos erros que foram colocados ali. Então, a minha audiência, gente, assim,
é muito bacana, eu tenho muito feedback, sabe, assim, e anima, né, dá aquela animada na gente, né, Com para certeza. continuar fazendo, Poxa. pra gente não desanimar, né. Então, falando que anima, o que deixa você empolgada aí com o podcast? E quais seus planos e próximos passos e desafios? Então, o que me deixa empolgada é esse retorno, né, que eu tenho de quem efetivamente precisa, né, porque não adianta minha mãe falar que o podcast tá legal, né, ela Opa, nem verdade. escuta, eu acho, né, então, assim, não adianta meu pai falar que tá bacana, ou meu filho, né, meu filho olha mais o aspecto técnico, mas o produtor rural, o cara que é o vendedor, que tem que viajar os 400 quilômetros, como eu passei para você aquele áudio, Edward, esse cara me dá aquele feedback, ele é o que me anima, né, então, assim, para 2021 nós vamos continuar com os episódios semanais, né, do podcast, e aí eu tenho um projeto que para 2021 que eu estou fazendo, inclusive, com uma colega da academia do podcast, né? Que é a Arismar, do podcast aí que a gente conhece, que é o Tire Seu Livro da Gaveta. Oh, Né? que legal. Então, eu tinha feito um livro já para a editora da UFV e agora estou escrevendo junto com um amigo da Federal de Uberlândia um livro que certamente vários aspectos do livro estarão nos podcasts. Né? O nome do livro vai ser Seu Dinheiro é Capim, que é para o produtor rural entender a importância de cultivar o capim para ter muita produção de leite e de carne. Né? Então, provavelmente, nós vamos separar alguns episódios, pelo menos um mensal, para a gente poder discutir um pouco o que foi dito no livro. Não é uma leitura do livro, mas é o que nos fez escrever daquela forma. Né? Então, esse aí é o planejamento para 2021, os episódios semanais, com entrevistas e também sem. Né? Eu percebi que a minha audiência também gosta de só me ouvir, eu achei que as entrevistas fossem ter um feedback um pouco melhor, inclusive, mas aí o pessoal pediu, professora, volta a falar também só você, não esperava isso, né? Eu achei que, né, eu tentei, como o Valdir já tem a Academia do Agro, né, só com entrevistas, né, eu falei, o pessoal gosta, né, e tal, mas aí eles me pediram, professora, várias mensagens pedindo para eu fazer também alguns episódios só comigo, como eram os primeiros. Sim. E aí eu vou mesclar, né. É uma boa, né? E aí, você tá fazendo certo, ouvindo a audiência, seguindo o que ela tá pedindo, tá certo? Muito sim. Bom mesmo. Eu achei que são eles que têm que dar resposta, né, Edward? Com certeza, com certeza. O podcast tem que estar atento à audiência, né? Se você tivesse oportunidade de falar com todo mundo no Brasil, tá todo mundo ouvindo a gente, o que você falaria, que conselho você daria para as pessoas? Para podcast? Pode ser. Pode ser. Não, então, se a gente for fazer uma questão assim pessoal, né? O que você faria? O Brasil inteiro está te ouvindo, o que você faria, né? O que eu falaria, o que eu falei do Brasil inteiro é o seguinte: inscrevam-se nas nossas redes sociais, curtam lá o nosso, deixa seu like, né? Aí eu pedi para todo mundo seguir as redes sociais Forja de Cultura e Pastagem. Se eu tivesse a oportunidade de falar para o Brasil inteiro. Mas exato, em relação é uma boa ideia, isso é uma boa ideia. É uma boa ideia. Se eu falar com o Brasil inteiro, eu vou mandar seguir minhas redes sociais, eu não vou dar conselho, não. Muito bom. É um bom conselho, legal. Pois gostei. Então. Agora, sim, em relação ao podcast, né, o que eu tenho para dizer é aquilo que a gente estava conversando, né? Faça. Né? Então, tá com vontade de fazer, gente, não pensa duas vezes. Se alguma coisa colocou no seu coração aí a vontade de fazer um podcast, não fique esperando você ter dinheiro para comprar um microfone, né? Então, vai lá, aprenda aí com os meninos. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui na presença deles. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho vários cursos na internet, eu faço vários cursos na internet. Eu sou inscrita em algumas plataformas diferentes. Eu faço curso desde pão artesanal até podcast. Nem falo para vocês o que está passando aí no meio. Tá? Eu faço vários cursos e, assim, um dos conteúdos que mais entregam, assim, são de vocês mesmo. Tanto que eu tenho, né, eu conversei com vocês já sobre isso. Eu vou fazer um curso também na área de floricultura e pastagens. Em 2021 ele vai ser lançado. Em fevereiro de 2021 esse curso vai chegar para o pessoal aí. Mas baseado no exemplo que eu tenho de vocês. Então, o que eu tenho para dizer para o pessoal assim, se você quer fazer um podcast, você está em dúvida de como fazer, faz o curso dos caras aí, Faz, porque você vai aprender. Eu aprendi. Gente, eu sou péssima, eu sou um zero à esquerda para esses negócios de edição, mexer em computador. Eu podendo, não mexo em computador. Eu sentava para mexer no Word e no Excel, que é o que eu preciso nos meus programas de análise estatística. E eu consegui mexer no Audacity, no MP3 Tag lá, né, para taguear o episódio, no Canva, né, essas coisas todas. Então, os caras ensinam mesmo.
Então, o que eu tenho para dizer é coragem, né? Coragem para fazer. E siga os seus sonhos e não fique pensando no que as pessoas vão pensar. Isso que é importante. Essa é a minha principal mensagem, né? Não esquenta, foi o que eu falei no começo, né, Edward? Se você tiver 2 pessoas para te criticar, 2 pessoas para te ouvir, 10 para te criticar, já valeu pelas 2 que estão te ouvindo. Com certeza. Eu sempre penso assim, às vezes como a gente comenta, a gente começou com 0 ouvintes. A gente já fez live para 0. Não vou dizer que era 0, mas às vezes aparecia 1, 2, aí de repente sumia as pessoas. Mas quando começou a ter pessoas, a gente falou, mesmo que sejam poucas, elas estão me ouvindo. E eu tenho que valorizar o fato delas estarem ouvindo. E tenho que entender e começar, claro, focar no conteúdo e produzir alguma coisa mais legal. E olha, agora eu tô feliz, sabe? Por quê? Por uma coisa. Porque normalmente já aconteceu de eu cair da ligação, mas dessa vez foi o Jefferson que foi embora. Ele caiu, né? Ele caiu. Se despedir. Então eu tô hoje feliz mesmo, porque não foi só eu. E ele voltou. Tá vendo? Olha só. Ele ficou feliz porque foi você que caiu. Olha só o que é isso, hein? Você vê que coisa? É que sempre foi ele que caiu, então ele tava esperando esse momento, né? Tava esperando o momento. E embora sem se despedir. Não, eu voltei aqui só para me despedir. Mas foi rapidinho, você viu que foi um minutinho. Agora nós tivemos um problema, porque quando você voltou, eu estou sem ouvi-los. Como eu estava lá no começo da outra chamada. Então você não está ouvindo a gente? Eu acho que nós vamos ter que nos despedir aqui, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês. Voltou, tá ótimo. Voltou. Então tá bom, perfeito. Mas essas coisas da informática, né? E, bom, então assim, você comentou que vai lançar um curso e tal. Então, além de você estar entregando um ótimo conteúdo para as pessoas, ajudando pessoas no Brasil inteiro, porque eu imagino que pessoas de várias regiões do Brasil estão ouvindo o seu podcast, vendo você lá no Instagram, você está tendo esse feedback, significa que ano que vem você está criando um curso e dessa forma você está consolidando um negócio, concorda? É isso? Concordo. Eu tenho autorização da universidade para poder fazer disso um negócio, né? Eu deixo uma porcentagem para a universidade, numa alegria imensa. Mas em parceria com eles, né? Legal. Numa alegria imensa, estou muito feliz de poder colaborar com a minha instituição também. Né? E sim, é um negócio que foi encorajado principalmente pelo podcast. Pelo podcast, porque eu tinha o suporte de vocês. E isso aí fez muita diferença para mim, entendeu? Porque quando você tem... Porque foi o que eu falei para vocês, já fiz vários cursos, né? E onde eu tenho maior contato, né? Onde eu tenho o maior liberdade de fazer algum questionamento, por mais simples que seja, é aqui. Então, a gente tem um grupo exclusivo lá na academia, então você coloca lá qualquer dúvida que você tem, vocês me responderam e me encorajaram, é possível fazer. Né? Então, e aí, eu tenho a impressão que você vai ter muito resultado, a gente ainda vai ouvir de novo aqui. Você Ela vai voltar aqui para... Vai voltar. Porque você sabe que às vezes as pessoas, elas têm um pouco de receio de vender coisas. Eu tenho. Concorda? Porque a gente fala, nossa, mas será que eu vou vender? Porque a gente sempre começa na internet criando conteúdo gratuito e contribuindo. Sim. Aí quando a gente vai cobrar por alguma coisa, você fica meio constrangido. Nossa, mas eu vou cobrar. Mas é engraçado, porque quando a gente está trabalhando em algum lugar, a gente não tem nenhum pudor de ficar esperando o nosso salário por outro, né? Exatamente. Então, assim, eu vivo dizendo para as pessoas, se você tem um bom conteúdo, se as pessoas te escutam, se as pessoas te dão feedback, essas pessoas vão querer comprar algo de você. Pode ter certeza, elas vão querer. Porque elas vão querer contribuir para que o seu trabalho continue ainda melhor. É isso que vai acontecer. Então vai ser algo natural. Orgulho, e a gente já passou por isso. Então esse é o convite que eu faço. Assim. Eu estou indo para uma nova etapa agora, né? 2021 ele vai ser um ano. 2020 foi um divisor de águas. Eu costumo dizer que na carreira eu tive 2 divisores de águas. O livro Plantas Forrageiras em 2010 e essa pandemia agora em 2020, que me encorajou a fazer várias coisas das quais eu sempre quis fazer,
né, e que talvez não tivesse a coragem. E agora, em 2021, eu vou colocar esses projetos todos aí fora da cabeça, né, e fazer funcionar, né, e sim, vai virar um negócio digital, sim, Edward. Legal, A a gente ainda vai voltar a conversar aqui. Eu quero aproveitar e falar para quem está nos ouvindo que a gente trabalha em parceria com a Spreaker. A Spreaker é uma hospedagem para o seu podcast. E se você quiser e está procurando uma hospedagem, claro, você tem várias opções no mercado. Mas se você quiser ver como funciona a Spreaker, você pode entrar lá em www.escoladopodcast.com/Spreaker. E aí você ganha 2 meses de acesso totalmente gratuito com eles, tá? Janaína, como o pessoal pode entrar em contato com você? Então, pode entrar nas redes sociais. Eu que respondo direct lá do Instagram, Forras de Cultura e Pastagens. Telegram, nós temos um grupo no Telegram, Forras de Cultura e Pastagens, tem um canal lá no Telegram, né? E aí eu direcionei isso para um grupo, então a gente posta e depois vai fazer discussão no grupo. YouTube, o pessoal sempre deixa os comentários e eu sempre respondo a todo mundo, né? E é isso, só nas redes sociais nós estamos firme e forte aí. Acho que o mais importante, o Instagram, acho que é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem meu WhatsApp também, pode mandar. Sério? Tem, nossa, todo mundo tem. Legal. Mas o Instagram acho que é o mais fácil de falar com você direto. Mais fácil, também, né? mais fácil de falar direto. Na hora que manda mensagem, eu já respondo, que eu não gosto de deixar acumular, que senão se perde para lá, depois eu não sei. Pode mandar mensagem no Instagram, qualquer dúvida sobre manejo de pastagens, qual planta utilizar, a gente conversa da melhor forma possível, responda a todo mundo gratuitamente, não tem esse negócio de cobrar vai me cobrar para responder, não vou, pode perguntar que eu respondo. Né? Mas aí depois... A gente tem essa filosofia aqui na escola do podcast também, né? A gente faz o nosso esforço aí para estar contribuindo também. Eu acho que é um ótimo approach, né? Eu acho que tem que contribuir. Eu acho que na verdade, acho que o Jefferson deu uma travada aí. Agradecer o Janaína. Tá me ouvindo, Eder? Deu uma travadinha aí, ó. Deu uma travadinha, mas agora voltou? Voltou. Vai lá. Não, então, só mais agradecer a Janaína realmente pela contribuição. Eu acho que a história dela, toda essa trajetória, todo esse bate-papo que a gente fez aqui vai inspirar vários alunos. Tá, vou de novo, ó. Deu uma travadinha de novo, né? O Jefferson tá com problemas de conexão, mas tudo bem, a gente faz tudo ao vivo, mas gravado, mas é ao vivo, porque a gente não tem intenção de ficar assim, fazendo muitas edições. Editando, né? Acho que dá trabalho editar, por isso que eu faço as erratas. E sabe que a gente ainda pretende mais para frente fazer ao vivo isso aqui mesmo. A gente pretende ainda, a gente está testando esse formato aí. Mas, Janaína, obrigado mesmo. Eu tenho certeza que você vai ter um 2021 muito interessante. A gente vai voltar a conversar. Você tem todo o nosso apoio, você sabe disso. Mesmo porque o nosso interesse é que os alunos tenham resultados. E se você está falando que você quer criar um negócio em torno do podcast, você pode ter certeza que a gente quer te ajudar com isso. Eu sei. Né? Então, você fique tranquila aí. E é isso aí. Obrigado mesmo. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Ok, obrigado. Um abraço a todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. E semana que vem, com certeza, um outro episódio e com muitas novidades. A gente se vê na próxima semana.